Imagine que sua mãe sofre um AVC. Ela passa 3 dias na UTI. Você fica do lado de fora, esperando. No quarto dia, ela acorda. Reconhece você. Reconhece o nome. Reconhece a casa, a história, os anos todos. A memória está intacta. Mas algo mudou. Ela que era calma, agora fica furiosa por nada. Ela que era reservada, agora fala com estranhos como se fossem amigos de vida inteira. Ela que nunca ligou para a música agora chora, ouvindo uma canção qualquer no rádio. Os médicos explicam. O AVC atingiu o lobo frontal, a estrutura que regulava comportamento, emoção, personalidade. E aí vem a pergunta que nenhum médico responde no prontuário. Essa mulher que acordou é a sua mãe? Não é uma pergunta retórica. É a pergunta mais honesta que existe sobre o que chamamos de eu. Porque se a personalidade mudou completamente, mas a memória ficou intacta, onde exatamente mora a pessoa que você ama? Na memória, no comportamento, no corpo, ou em algum lugar que nenhuma ressonância magnética consegue mostrar? Existe um navio famoso na filosofia, o navio de Teseu. A história é simples. Um navio vai sendo reformado ao longo dos anos. Uma tábua apodrece, troca. Um mastro quebra, troca. Uma vela rasga, troca. Depois de décadas, não sobrou nenhuma peça original. A pergunta é: ainda é o mesmo navio? A maioria das pessoas responde sim, porque a forma continuou, a função continuou, a história continuou. Mas agora aplica isso a uma pessoa. Cada célula do seu corpo é substituída ao longo dos anos. Os pensamentos que você tem hoje são diferentes dos de 10 anos atrás. Os valores mudaram, as crenças mudaram. O que te dá medo mudou. Se trocamos todas as tábuas, o navio ainda é o mesmo? Se trocamos tudo que compõe uma pessoa, ela ainda é a mesma? O neurocientista Michael Gazzaniga passou décadas estudando pacientes que passaram por uma cirurgia radical para tratar epilepsia severa. O procedimento cortava o corpo caloso, a ponte que conecta os 2 hemisférios do cérebro. O resultado foi desconcertante. Cada hemisfério passou a funcionar de forma independente. E quando os pesquisadores mostravam uma imagem só para o lado direito, que não controla a fala, a mão esquerda do paciente apontava para um objeto relacionado. Quando perguntavam ao lado esquerdo por que a mão tinha feito aquilo, ele não sabia, mas não disse, não sei. Ele inventou uma explicação, imediatamente, com total convicção. Gazzaniga chamou o hemisfério esquerdo de intérprete. Sua função não é dizer a verdade, é criar uma narrativa coerente sobre o que o corpo faz, mesmo quando não tem a menor ideia do que está acontecendo. O eu que você conhece pode ser, em grande parte, esse intérprete, não quem você é, mas a história que uma parte de você conta sobre o que a outra parte já fez. David Hume tentou encontrar o eu de uma forma mais simples. Sentou em silêncio, fechou os olhos e vasculhou a própria mente à procura de alguma coisa que pudesse chamar de eu mesmo. Sabe o que encontrou? Um calor no peito, uma memória qualquer, um incômodo na perna, o som de algo lá fora, percepções, apenas percepções, nada que as unisse, nada permanente. Ele escreveu com honestidade brutal. Nunca consigo pegar a mim mesmo sem uma percepção. Ele não ficou satisfeito com essa conclusão, mas não conseguia negar o que observava. O filósofo Derek Parfit foi mais longe e chegou a um lugar que incomoda de verdade. Ele argumentou que o eu não é uma entidade separada, é uma continuidade psicológica, uma cadeia de estados mentais conectados por memória e intenção. Não existe um fio essencial atravessando o tempo, existe apenas uma sequência de momentos que se lembram uns dos outros. E se é assim, se o eu é uma cadeia, não uma essência, então o que acontece quando a cadeia se parte? Quando um AVC
muda a personalidade, mas deixa a memória intacta? Qual dos dois lados da cadeia é a pessoa real? Parfit chegou a uma conclusão estranha. Perceber que o eu não é permanente tornou muitas coisas menos pesadas para ele. Se nunca houve um eu fixo para começar, então proteger esse eu a qualquer custo começa a aparecer o que sempre foi: um esforço imenso para defender algo que nunca existiu da forma que imaginávamos. Pense na sua própria história. Quantas vezes você disse: "Eu sou assim, sempre fui assim, sempre vou ser assim"? Você não está mentindo quando diz isso. Você acredita. Mas acreditar não é o mesmo que ser. A pessoa que você era aos 15 anos tomaria as mesmas decisões que você toma hoje? Teria os mesmos medos? Amaria as mesmas pessoas da mesma forma? Se a resposta for não, então quem mudou? Se o eu é fixo, nada deveria ter mudado. Se o eu não é fixo, então o que exatamente você está protegendo quando defende quem você é? Há uma prática no budismo Zen chamada Koan, uma pergunta que não tem resposta lógica e cuja função é exatamente essa: travar o pensamento racional até ele parar de procurar saídas. O Koan mais famoso é: qual era o seu rosto antes de seus pais nascerem? Não é uma pergunta sobre genética, é uma pergunta sobre o que você é antes de qualquer história, qualquer nome, qualquer papel que aprendeu a desempenhar. E a resposta, se é que existe, não pode ser dita, só pode ser sentida, no silêncio que fica depois que o pensamento desiste de responder. Voltamos à mulher que acordou depois do AVC. O filho está do lado de fora tentando entender o que aconteceu com a mãe. Mas talvez a pergunta certa não seja: onde foi parar a pessoa que eu conhecia? Talvez seja: será que eu a conhecia mesmo? Ou melhor ainda, será que algum de nós conhece alguém de verdade? Ou apenas conhecemos a versão que essa pessoa decidiu mostrar durante o tempo que foi capaz de mantê-la? O AVC não criou uma pessoa nova, ele removeu o filtro. E o que apareceu por baixo pode ter estado lá o tempo todo. Você pode vestir "sou ansioso", ou "sou generoso", ou "sou difícil", e saber no fundo que está vestindo algo, que por baixo não há nada fixo. E isso não é uma ameaça, é um alívio, porque se não há ninguém fixo para proteger, para defender, para estar sempre certo, sobra espaço. Espaço para errar sem se tornar o erro. Espaço para mudar sem trair quem você era. Espaço para o outro, que também está carregando uma história sobre si mesmo que acredita ser a verdade. O que você chamaria de eu, se tirasse o nome, a profissão, as memórias, os hábitos, as opiniões? Não responda rápido. Deixa a pergunta ficar no ar por um momento, porque talvez o que sobra depois de tirar tudo isso não seja vazio. Talvez seja a única coisa que sempre esteve lá. Até a próxima. Se é que existe uma próxima. Para quem ainda está aprendendo que talvez o eu não seja algo que você tem. Talvez seja algo que você faz, todos os dias, sem perceber.